Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou indicar aqui 3 livros maravilhosos sobre um gênio do rock. Estou falando de David Bowie. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria convidar todo mundo a conhecer o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, agora em agosto a gente tem debate sobre o Neil Young, curso sobre cinema italiano, tem muita coisa legal, 3 textos inéditos que eu faço por semana só para o site. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Hoje eu queria indicar 3 livros que eu gosto muito sobre um personagem fascinante que é David Bowie. David Bowie, todo mundo chama ele de camaleão do rock, né? Uma figura super importante assim, da música da segunda metade do século XX, né? Que infelizmente não está mais entre nós, fez discos absolutamente sensacionais, foi um cara super influente e que transitou por um monte de gênero, né? Desde começa ali como um trovador folk, meio Dylan, logo depois cai numa coisa meio hippie, depois ele entra naquela onda glam de Ziggy Stardust, né? Depois ele vai digamos, para soul music americana com Young Americans, depois o pós-punk, né, como ele influenciou o pós-punk com aqueles discos que ele fez em Berlim, depois o pop com Let's Dance. Quer dizer, realmente o Bowie ele foi um cara assim que não podia ver uma onda que ele embarcava. E não só embarcava, como ele a transformava. Né? Ele era tão genial que ele tinha a capacidade de pegar coisas que já estavam rolando ali e dar uma roupagem própria dele. Tá? O Bowie realmente foi um personagem muito fascinante da música. E eu queria recomendar 3 livros sobre o David Bowie. Vou recomendar um livro para quem não conhece o David Bowie. Depois eu vou recomendar um livro para quem conhece o David Bowie. E por fim eu vou recomendar um para quem quer entender melhor o trabalho do Bowie. Tá? O primeiro livro que eu recomendo são só livros que saíram no Brasil, tá, galera? Estão em catálogo, você consegue encontrar. O primeiro livro que eu gostaria de recomendar para quem não conhece o David Bowie é a biografia dele, escrita pelo Mark Spitz. Né? É uma biografia tradicional sobre David Bowie, super bem feita, super bem escrita, né? Saiu pela editora Bem Virá, e é um livro assim, uma introdução maravilhosa ao trabalho do Bowie, conta toda a história dele, super bem pesquisado, o material é muito rico, e você tem a carreira inteira do Bowie. Eu acho que é uma introdução realmente que vale muito a pena se você quer conhecer mais sobre o David Bowie. O segundo livro é para quem já conhece o Bowie e quer, digamos assim, se dar um presente. Tá? É um livro muito mais caro, né, que a biografia do Mark Spitz lá, que é esse livro aqui, que foi lançado junto com a mostra sobre o David Bowie no Museu da Imagem do Som em São Paulo há uns 10 anos atrás. Né? O livro chama... vou mostrar aqui para vocês... O livro chama só David Bowie, né? David Bowie é o assunto, né? E é um livro desses de mesa de centro, né? Um livro super caprichado, com fotos inacreditáveis do Bowie, né? Todas aquelas fotos clássicas que a gente vê do David Bowie que estavam na mostra do MIS estão aqui, ele novinho ali na fase mod. Tem tanta foto linda do Bowie, nossa, olha isso aqui já na fase Hunky Dory, né? Fase meio pré-glam ali do Bowie, tem coisas maravilhosas que o nosso amigo como Aladdin Sane, né, bem na fase glam. É um livro maravilhoso assim para você ficar em casa contemplando, né, como o Bowie inovou no visual, né, como ele tinha um visual próprio, como ele era um cara super ligado na estética, né, e é demais, assim, realmente. O livro tem muitas anotações e desenhos e arquivos de objetos que estavam na mostra do David Bowie. Então tem, por exemplo, os desenhos dos cenários da turnê do álbum Diamond Dogs. Tem muita coisa legal. Recomendo demais, galera. Tem
uma parte inteira sobre a indumentária, né, que o David Bowie usava, tanto no palco quanto fora dele. Realmente o cara é um ícone fashion também, né? Olha que demais. Os paletós. Que cara sensacional era o Bowie, né? Bom, se você já leu o livro do Mark Spitz e manja tudo sobre o Bowie, já teve acesso e tem na sua casa esse livro lindíssimo, essa edição de luxo com essa coleção iconográfica, né, do David Bowie, né, que saiu pela Kozak Naif, né, por ocasião, como eu falei, da mostra do Bowie, resta apenas, e eu recomendo demais, para você ler este livro aqui. O Homem que Vendeu o Mundo, David Bowie e os anos 70, do inglês Peter Doggett. Né? O Doggett é um escritor fora de série, um pesquisador musical assim, dos mais talentosos. Ele tem um livro incrível sobre os Beatles, né, que chama A Batalha pela Alma dos Beatles, que é uma narrativa sobre o fim dos Beatles, né, na virada dos anos 60 para os 70. E nesse livro aqui ele analisa todos os discos do David Bowie nos anos 70. Não é só o melhor livro que eu já li sobre o David Bowie, mas é um dos melhores livros que eu já li sobre música em geral e sobre a história de um artista que reflete o seu tempo. Né? O David Bowie nos anos 70, tudo bem, o David Bowie fez coisas geniais até nos anos 80 também, no finalzinho dos anos 60, quando ele surge, fazia coisas muito legais, mas é difícil você achar alguém que nos 70 teve uma importância e teve uma influência tão grande no rock, na estética, influenciou tanta música pop quanto o Bowie. Né? Os 70 foram realmente os anos do David Bowie, e o Peter Doggett, nesse livro, ele analisa música a música, disco a disco, tudo que aconteceu com o Bowie nesse período, como ele refletiu o tempo dele e como a música dele influenciou outras pessoas. Né? Eu tive a sorte de entrevistar o Peter Doggett para o meu livro Encontros com Criaturas Notáveis. Aliás, tem umas 40 cópias só do livro disponíveis ainda no meu site, andrebarcinski.com.br. E a gente falou longamente sobre esse livro, né, sobre O Homem que Vendeu o Mundo e sobre a influência do David Bowie, sobre como o Bowie foi esse cara que foi influenciado pelos anos 70, mas também foi parte daquele período e marcou tanto a vida de tanta gente. Então eu recomendo demais, galera, se vocês gostam de ler sobre música, gostam de ler sobre como a música reflete o seu tempo e tal, esse é um livraço. David Bowie, os anos 70, de Peter Doggett, não poderia recomendar mais. Galera, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos, workshops. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Você pode usufruir do acervo completo do site, que tem quase 700 textos e mais de 80 cursos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar bastante.